Aleluia, glória a Deus. Eu estou muito feliz aqui de fazer mais uma vez um estudo junto com essas mulheres tão abençoadas aí do grupo Esther, do grupo A Noiva e todos os outros grupos que estão relacionados com ele. E eu sei que o Senhor nosso Deus, Ele tem feito grandes coisas no nosso meio. Às vezes nós nem percebemos, mas às vezes nós sentimos como se nós estivéssemos sendo carregada no colo pela presença dEle. Mas fato é que todos os dias a mão poderosa do Senhor, ela está sobre nós. E hoje, dentro do nosso tema, eu tenho a promessa, nós vamos trabalhar o subtema: o meu medo não pode atrapalhar a minha fé. Não posso deixar o meu medo atrapalhar a minha fé. E eu quero aqui tomar como base para estudar sobre isso, a palavra do Senhor que está escrita em 1 Reis, no capítulo 19. O capítulo 19, todos nós conhecemos, né, já estudamos, é onde Jezabel promete matar Elias. E o que acontece aqui? Elias, ele estava com muito medo, porque aquela situação ali foi muito difícil. Nós conhecemos a história e sabemos que Elias tinha feito uma grande movimentação acerca daquilo que Jezabel tinha falado que ia fazer, acerca dos profetas de Jezabel, e ali houve como se fosse assim, uma competição, né? Não é isso que aconteceu, mas é como se fosse. A história vai dizer que Elias tinha profetizado que não choveria e não choveu. E aí depois ele precisava, né, voltar a profetizar para que houvesse chuva. Mas o Deus Baal, que era o Deus de Jezabel, ela estava dizendo que era aquele Deus que estava promovendo as coisas. E não era verdade. Então Deus permite aquela situação. E quando Elias consegue levantar o altar, reconstruir o altar, e fogo desce do céu, e todas aquelas coisas acontecem, então Jezabel fica muito nervosa e tenta realmente matar Elias. E Elias foge. Então é aqui que chega no capítulo 19. E eu quero ler aqui o versículo 4, onde ele diz assim: mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então o anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E aí ele olhou e viu que tinha, né, comida ali na cabeceira. Ele comeu, bebeu e voltou a deitar. E aí, pela segunda vez, o anjo vem: levanta-te e come, pois a viagem será longa. E aí segue. Então ele levantou, comeu e bebeu, e esse alimento deu força para ele por 40 dias. E ele caminhou. Chegou numa caverna. E então, ali o anjo perguntou para ele: o que fazes aqui? E aí, no 10, ele responde: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança. Derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu somente, e procuram tirar a minha vida. Então Deus lhe disse: vem para fora e sobre o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou e fez um grande vento que separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois veio uma voz mansa e suave. E quando veio essa voz mansa e suave, então pergunta: Elias, o que fazes aqui? Aqui eu li o 19 e fui comentando do 4 até o 13. E aí então segue. Quando chega no 15 diz assim: então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegarás lá, ungirás a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. Então, nós chegamos aqui nesse estudo, onde nós estamos falando das nossas promessas, que nós temos uma promessa. Elias foi um grande profeta de Deus.
E ele fez muitas coisas para Deus. E ele trabalhou muito. E ele produziu muito no seu ministério. E ele é um grande homem de Deus. E chegou neste momento em que ele estava com muito medo. E que ele se escondeu. E mesmo o anjo estando ali, falando com ele, ele estava naquela preocupação, certeza de que ele seria morto. Então, o que nós precisamos aqui pensar? Diante de uma promessa, diante da situação em que nós estamos vivendo, o nosso medo nunca pode atrapalhar a nossa fé. É certo que se nós dermos crédito para o lado negativo das coisas que têm acontecido, a nossa fé ela vai embora muito rapidamente. Então eu escrevi aqui, concentrar nos fatos e não nos sentimentos. Porque quando nós colocamos o sentimento nos fatos, então nós vemos os fatos como uma situação maior do que ela é. Porque nós vamos dar ênfase por aquilo que nós estamos sentindo. E às vezes o que nós estamos sentindo não é a realidade. A realidade de Deus para nós, ela é uma realidade constante. E o nosso sentimento, ele não é constante, ele oscila muito, porque depende do que está acontecendo. Então nós começamos a colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções, os traumas, as feridas, os ressentimentos, as amarguras, e isso vai fazendo com que uma formiguinha vire um elefante. E é isso que nós aqui nesse estudo precisamos. Quando Elias fala aqui que todo mundo morreu, não era verdade. Existia muitos que ainda não tinham morrido, que a gente continuando a história a gente vai saber. Quando Elias diz que ele não era melhor do que os pais dele e eles já tinham morrido, como quem diz assim, eu não sou nada, pode me matar também? Também não era verdade, porque o chamado dele era diferente. Então assim, por que ele estava vendo isso? Porque ele estava num posicionamento na hora que ele estava muito cansado, que ele estava muito preocupado, que ele estava com medo, por causa de tudo aquele mover que aconteceu. Então um homem que tinha profetizado, que tinha acontecido, e diante daquela situação ali do Deus Baal, ali os profetas de Baal clamando para Baal, e não veio, não aconteceu nada, e ele clamou e veio fogo do céu, e todo aquele povo entendeu que existia Deus em Israel. Então ele era um grande homem de Deus, mas o sentimento dele não dizia isso a respeito dele naquele dia, e ele estava com muito medo. E é sobre isso que nós precisamos ter cuidado diante da nossa promessa, porque às vezes nós já lutamos tanto, já corremos tanto, já fizemos tanto, já ultrapassamos muralhas, já quebramos barreiras, já despedaçamos situações terríveis de obstáculos, e agora no momento onde talvez falta tão pouco, aí nós vamos nos esconder na caverna e dizer, Deus, tira a minha vida, porque já chega, já deu para mim, eu não aguento mais. Então hoje, depois de nós termos estudado que é um passo de cada vez, depois de nós termos estudado que há um preço a se pagar, então nós precisamos entender que o medo tem que cair fora da nossa mente. O medo tem que cair fora da nossa mente. Outra coisa que eu escrevi aqui é não se posicionar como vítima, pedindo o amor dos outros como esmola, como migalha, pedindo para que os outros fiquem do nosso lado, do nosso favor, ou que pessoas façam por nós aquilo que nós não estamos a fim de fazer, ou com vontade de fazer, porque nós estamos numa posição de vítima, clamando pela dó, pela piedade das pessoas. Não é isso que Deus quer que nós façamos. Então, eliminar o medo, eliminar a condição de vítima da nossa mente e entregar os nossos sentimentos a Deus. Porque Deus sabe o que fazer com os nossos sentimentos. Deus sabe o que fazer com os nossos sentimentos. Quer ver? Vamos ler aqui em Jeremias, no capítulo 29, o versículo 11 a 14. Aí o Senhor vai dizer assim, isso é para a gente não se posicionar como vítima. O Senhor vai dizer assim, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro de uma esperança. Então me invocareis e vireis orar a mim, e eu vos ouvirei. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso destino. Eu vos reunirei em todas as nações e em todos os lugares para onde dispersei, diz o Senhor, e trareis de volta. Então, Deus aqui, Ele está fazendo assim uma promessa para nós, que se nós buscarmos Ele de todo o coração, Ele não vai deixar.
E os planos dele a nosso respeito é planos de paz, pensamento de prosperidade, pensamentos que nos levam a um nível mais avançado daquilo que os nossos olhos podem ver, ou a um nível mais avançado daquilo do que os nossos sentimentos estão sentindo no momento. E é isso hoje o nosso estudo aqui, o nosso momento de reflexão. Então, entregar os nossos sentimentos frustrados a Deus para que eles possam ser transformados em sentimentos de cuidado, amor e respeito um pelos outros. Porque quando o Senhor diz, eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. Então, esses pensamentos que Deus tem a nosso respeito, precisa ser os pensamentos com os nossos pensamentos. Nós precisamos entender o que Deus está pensando a meu respeito. Então, eu aproximar o meu pensamento ao pensamento de que Deus tem a meu respeito. E assim eu vou eliminar o medo. E a outra coisa que eu coloquei aqui, que eu anotei, que vai estar em Isaías 61, do 6 ao 11. E vai dizer assim, mas vós tereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do vosso Deus. Comereis riquezas de nações e vos gloriareis da sua glória. Tereis honras dobradas em lugar da vossa vergonha. E em lugar da vergonha vos alegrarei. E a vossa porção, por isso possuirão o dobro na sua terra e terão alegria para sempre. Pois eu, o Senhor, amo o juízo e odeio o roubo de toda injustiça. E eu lhes darei como fidelidade sua recompensa e farei com eles uma aliança eterna. E a sua posteridade será conhecida entre nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos os que virem haverão de reconhecê-lo como descendência bendita do Senhor. Eu me regozijarei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, cobriu-me como um manto de justiça, como noivo que se adorma com um turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor diante de todas as nações, assim como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que semeia nele. Então aqui é uma palavra de bênção de Deus para nós, uma palavra de prosperidade de Deus para nós, onde Deus está dizendo, não precisa ter medo. Porque ele está dizendo aqui, igual quando Elias saiu com medo, ele foi lá, ele se escondeu, Deus foi lá, levou comida, levou água, Deus falou com ele, não uma vez, 3 vezes, falou com ele, levou ele para um outro lugar, instruiu ele no que ele deveria fazer. Depois nós estamos vendo aqui em Jeremias, onde ele está dizendo, eu é que sei os pensamentos que tem a vosso respeito, com quem diz, não fique pensando besteira a seu respeito, porque eu não te fiz para ser assim. Eu te fiz para ser um vencedor, chama a mim, eu te ouço, eu converso com você, eu respondo você, eu me deixo ser encontrado por você. E aqui, em Isaías 61, então ele está dizendo que a nossa posteridade será conhecida entre as nações, que todos haverão de reconhecer que nossa descendência é uma descendência bendita do Senhor. A nossa descendência é uma descendência bendita do Senhor. Então eu coloquei aqui, ó, para tirar esse medo aí, não deixar esse medo nos atrapalhar. Eu coloquei aqui, profetizar que a minha mente é capaz de ressignificar os fatos, filtrar o que é bom e se ocupar de coisas poderosas a meu respeito. Então aqui estão as 3 coisas para esse dia de hoje, para não deixar o medo atrapalhar a nossa fé. A primeira coisa, concentrar nos fatos e não nos sentimentos, não dando crédito ao lado negativo e não me posicionar como vítima, pedindo esmola para as pessoas a respeito daquilo que eu acho que eu preciso delas. Não, não é isso, porque quem estiver comigo precisa estar comigo porque quer estar na minha companhia, porque entende que a minha companhia é agradável, sem ressentimento, sem amargura, sem tristeza. E aqui, entregar o que é o segundo ponto, entregar meus sentimentos frustrados a Deus para que Ele transforme em sentimentos de amor, cuidado e respeito por mim e pelos outros. Porque quando o meu sentimento está sarado, a primeira pessoa que eu cuido sou eu, a primeira pessoa que eu transformo sou eu, a primeira pessoa que eu dou nutrição sou eu. Então, quando eu entrego meus sentimentos frustrados a Deus, Ele transforma a minha forma de pensar a meu respeito. Então aí eu posso profetizar, que é o terceiro item, profetizar que a minha mente ela é capaz de ressignificar os fatos.
A minha mente pode pegar qualquer fato que aconteceu e dar um novo sentido a ela, com base naquilo que Deus diz, quem eu sou, como eu sou, o que eu devo fazer. A minha mente pode ressignificar isso e fazer aquilo que era ruim, aquele pensamento que era devastador, a se tornar um sentimento poderoso, um pensamento poderoso, e ocupar a minha mente de algo que pode me levar a um nível mais alto de prosperidade diante de Deus, de amor, de cuidado, de respeito, de um ambiente agradável, me tornar uma pessoa que da minha boca saia palavras de encorajamento, de virtudes, de respeito, palavras que geram credibilidade nos céus, pensamentos de boa fama, pensamentos de honra, pensamentos dignos de louvor. E é tudo isso que o Senhor quer que nós pensamos a nosso respeito, e não o medo. E não o medo, porque o medo, ele atrapalha a nossa fé, e ele não nos deixa vencer. E ele nos faz pensar que aquilo, tudo que nós fizemos, não era necessário ser feito. Ou ele faz pensar que tudo aquilo que nós fizemos foi inútil, porque não chegamos ao resultado. E isso traz frustração. E isso desagrada a Deus, porque toda a incredulidade gera um desconforto diante daquilo que Deus quer para nós. Amém, minhas irmãs? Eu conto com vocês continuar aí firme, fazendo esse estudo, porque o Senhor tem mais para nós. E a nossa promessa vai nos alcançar. Amém?